Será realmente que jovens diagnosticados com autismo vão ter independência e autonomia? É isso que você vai aprender ao longo dessa aula. Vou trazer um grande ensinamento e uma orientação sensacional para você. Eu preciso que você assista essa aula até o final, para entender tudo aquilo que eu fiz durante a minha jornada para ajudar um jovem diagnosticado com autismo e não verbal, autismo nível 3 de suporte, que era o diagnóstico na época dele, e não verbal, que tinha a independência e autonomia zerada. E você vai ficar surpreso ou surpresa com a jornada. E esta é uma das perguntas que a maioria dos pais acabam fazendo para mim. Rodrigo, meu filho já tem 15 anos de idade, já tem 20 anos de idade, já tem mais de 30 anos de idade. Será realmente que ele vai ter autonomia? Será realmente que vai desenvolver a independência dele? E essa é uma das perguntas também que os profissionais acabam me trazendo. Rodrigo, eu apresento o resultado para os meus alunos, os pequenos lá, 4, 5, 7 anos de idade, mais jovens aí, com mais de 20 anos de idade. Como é que eu vou ajudar meu paciente? Como é que eu vou ajudar meu aluno? Será que vai dar resultado? Será que vale a pena eu me empenhar para trazer resultados para a vida desse jovem? É isso que você vai aprender ao longo dessa aula. Então eu quero que você, neste exato momento, pode pegar aí até um rabisco aí, um papel, para você fazer algumas anotações. Isso é muito importante. Você vai aprendendo aqui, vai colocando as estratégias em si aí no papel, e eu quero que você preste o máximo de atenção em todos os detalhes, que é os detalhes que vão fazer a diferença. Eu vou trazer agora, daqui para frente, a situação de um aluno diagnosticado com autismo, nível 3 de suporte, que era o diagnóstico na época dele, não verbal, uma independência e autonomia zerada. Então, olha só, eu recebi ele com 31 anos de idade. Beleza, o autismo, na presente gravação desse vídeo, ele está sendo um pouco mais falado praticamente de 5 anos para cá. Então começou a ter mais profissionais, mais conteúdos por aí, aumento de diagnóstico. Imagina só esse jovem lá atrás, lá com 7 anos de idade, 10 anos de idade. Poxa, é uma família que veio do interior, é uma família que não tinha muita instrução, até nesse presente momento. Agora, claro, tem acesso a profissionais em si, mas imagina só lá atrás a dificuldade que o pai desse jovem passou, a dificuldade que a mãe desse jovem passou, quanto preconceito por aí, quanta rejeição, não tinha profissionais. Na verdade, os profissionais nem sabiam o que era o autismo, então eles passaram por muitos perrengues em si. E neste presente momento, para você entender a situação, nesse presente momento, falando sobre autismo, então tem o preconceito da própria sociedade. Nem todo mundo sabe sobre autismo. E aí, ok, mas imagina só lá atrás. Aí lá atrás, automaticamente, o preconceito era maior, a rejeição era maior, os pais não sabiam o que fazer, então automaticamente, de maneira inconsciente, vem a superproteção. Vou deixar meu filho aqui dentro de casa, ele quietinho, não vou levar pra rua, porque ontem eu levei lá, o pessoal fica olhando atravessado, fica rindo, fica fazendo isso, aquilo outro, aumenta a superproteção. E aí o pai, a mãe, vendo toda essa situação do filho, as necessidades em si, acaba ajudando, querendo se empenhar um pouco mais. Mas devido a esse se empenhar, eles acabam colocando o filho na zona de conforto, que é o que você vai entender na sequência. Zona de conforto é o pior lugar para estar nesse presente momento. E aí, diante de tudo isso, vai ferrando com a própria autonomia. Então, beleza, vamos lá direto ao ponto. Recebi esse jovem, ele não conseguia ficar em pé. Você, Rodrigo, não conseguia ficar em pé. Não, a mãe tirava ele de dentro do carro, quando ele tinha que ficar em pé, ela segurava pela cintura. E aí, beleza, segurava ele pela cintura, ele conseguia permanecer em pé. Se ela soltasse, ele caía. Ou para frente, ou para um lado, ou para trás, ele caía. E quando ele caía só rindo assim, era a única expressão dele. Era olhando assim para o nada e ele só fazia isso. E aí ele não tinha muitas expressões, não compreendia os comandos em si. Às vezes ele olhava para algum ponto e ficava ali travado. Às vezes virava o pescoço para o lado e ficava travado assim, ó. Às vezes soltava um só isso. Você chamava ele, tentava se conectar, era difícil também. Então o que acontece? Nessa situação, olha só que caso interessante. A mãe trouxe ele para mim, ela falou assim: Rodrigo, eu quero começar a fazer algumas atividades aí com meu filho para melhorar essa autonomia dele, trazer mais força para a perna dele, trazer mais resistência em si. Mas ao mesmo tempo que ela falava isso, ela também falava que já queria colocar fralda nele. Olha só que interessante isso. Por quê? Antes, para levar ele no banheiro, ou melhor, naquele presente momento, ela tinha que tirar ele do sofá, segurar pela mão, segurar também pela cintura em si e levar ele até o banheiro. Se ela soltasse, ele
pucutum, caía. E aí ela levava ele, colocava lá na privada, ele fazia as necessidades. Mas era um passo a passo devagarinho, era tudo muito devagar. Aí saía lá do banheiro e ela trazia novamente, colocava no sofá e na cama. Então, para a mãe, como ela já tem uma certa idade, olha só isso, ela já tem uma certa idade, isso era cansativo. E para ela é mais cômodo pegar e colocar a fralda no filho. A hora que ele fizer a necessidade, ela tem que tirar essa fralda em si e jogar fora e tal, e o filho fica ali. Mas só que isso vai prejudicar ainda mais a autonomia dele, vai prejudicar ainda mais o desenvolvimento motor. Por quê? Antes, quando ele faz a simples caminhadinha de sair do sofá, a mãe pegar ele, levar até lá ao banheiro e depois voltar, então automaticamente ele tá dando uns passinhos devagar, tá tendo contato com o chão, tá trabalhando o tônus muscular, tá trabalhando a mobilidade. Mas a partir do momento que ele vai começar a ficar no sofá porque a mãe quer colocar a fralda nele, automaticamente o corpo dele vai ficar destreinado. Então vai ser prejudicial para o próprio desenvolvimento motor, vai começar a atrofiar a musculatura, vai começar a perder grandes níveis de flexibilidade, vai começar a perder tônus muscular, vai ficar mais fraco. Olha só que interessante isso. E aí o que acontece? Vamos adiante. Então a mãe queria algo, mas ela já queria... As coisas estavam batendo de frente. Mas o mais difícil de tudo isso não era as atividades para fazer com esse jovem. É o que você vai entender já na sequência aí. Calma aí, segura. Então, diante de tudo isso, a mãe falou que já fazia durante 7 anos fisioterapia. Assim, 7 anos fazendo fisioterapia e não deu resultado. Ela falava que fazia, tinha semana que 2, tinha semana que 3 vezes. Assim, 7 anos, 2, 3 vezes não tá dando resultado. Aí eu me questionei, fiquei com uma pulga atrás da orelha. Assim, beleza, vamos lá. Aí fazendo as avaliações ali, buscando conhecer a rotina do Brunão. Eu tinha nesse momento colocado ele na cadeira da recepção, eu estava ali com a mãe, estava ali com ele, a gente interagindo ali, eu buscando avaliar ali a parte da postura dele, avaliando a parte da mobilidade, beleza. Aí eu identifiquei que a mãe, a todo momento, no caso, ela contratou para fazer atividade durante 1 hora, no caso, claro, nem todos os alunos dá para fazer 1 hora, algumas é meia hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais, enfim. Aí, o que acontece? Eu falei assim, mãe, a gente vai trabalhar algumas caminhadas, vou trabalhar algumas atividades de alongamento, vou fazer alguns estímulos em si, isso, aquilo, outro, fui explicando ali qual era o propósito das atividades. E ela falou assim, não, Rodrigo, não quero que tu esforce ele muito, não. Assim, mãe, mas ele precisa do contato. Não, Rodrigo, não esforça aí. Aí, beleza, eu peguei e coloquei ele na maca, lá deitadão, peguei ele no colo, coloquei na maca em si, e na recepção, eu peguei, trouxe ele pela mão, segurando na cintura, e a mãe falando assim, Rodrigo, se tu deixar cair ele, falou sério assim, ó, dentro da minha cara, Rodrigo, se tu deixar cair ele, Rodrigo, eu te dou um pescoção aqui e te meto processo. Ela falou isso. Eu, sim, que mulher endemoniada. Aí beleza, tipo, pô, primeiro dia já dando direto, eu assim, vou ter problema com essa mãe aqui. Aí eu peguei, trouxe ele pela cintura ali, ela ajudou e tal, peguei no colo, coloquei na maca. Aí eu comecei a fazer um trabalho de mobilidade no tornozelo dele, um trabalho de alongamento no pezinho dele, na perna em si, e a mãe a todo momento, Rodrigo, não precisa forçar muito, Rodrigo, faz devagarinho, Rodrigo, a gente marcou a aula para tal dia, que era para fazer 2 vezes por semana, depois a gente aumentava 3. Ela assim, Rodrigo, mas se ficar frio aí, porque eu já vi aqui no meu celular que vai vir uma frente fria, eu já não vou trazer ele. Rodrigo, dia de chuva eu já não trago ele. E ela começou nessa super proteção. Eu assim, bah, que mãe, hein? Que mãe super protetora, vou ter problema com ela. E aí eu comecei a fazer o trabalho de alongamento e ela a todo momento falava assim, não, Rodrigo, não força muito aqui, ó, Rodrigo, faz mais aqui, Rodrigo, faz mais devagarinho, Rodrigo, eu vi que tu tá fazendo aqui, ó, 8 repetições de mobilidade, claro, ela não falava isso em si, ela só falava assim, Rodrigo, eu vi que tu girou o pé aí 8 vezes, faz menos, Rodrigo, só 3 vezes. Ela ficava a todo momento mandando. E aí, ela, de vez em quando ela soltava alguns, porque eu buscava colher verde em si, ela soltava algumas informações, falando assim, Rodrigo, ó, lá na fisioterapia eu sempre fico junto lá. E a fisioterapeuta deixa eu fazer a atividade com ele. Então aqui eu também queria fazer alguma coisa e tal. Eu assim, ela quer mandar aqui no meu negócio. E beleza. E
Eu só sei que tinha dado nem 10 minutos de atividade, ela já queria levar ele para casa. Não, não, tá bom isso. Assim, mãe, dá para fazer mais coisa, eu quero fazer uma caminhadinha com ele. E o Brunão tinha condição de ficar sentado na caixa, eu tinha que segurar ele, porque senão ele caía para um lado ou para o outro, e eu consegui levantar ele dar uma caminhada para frente de uns 2, 3 metros e voltar e sentar na caixa e descansar. Ele tinha condição de fazer isso. Ali até umas 4, 5 repetições. Eu fiz uma, depois de sair da maca, fiz outra, e assim, ele vai fazer mais, porque a musculatura ainda não tinha fadigado em si, dava para fazer mais, ele tinha condição ali. E aí, só que a mãe, não, Rodrigo, deu, vamos fazer pouquinho. Ela ficava limitando, eu assim, como é que eu vou tirar essa mãe daqui? Fomos para a segunda aula, fomos para a terceira aula, ela mandando, fomos para a quarta aula, ela mandando. E o desmame, eu gosto de fazer o desmame já até na terceira aula. Então, primeira, segunda, terceira aula, o que acontece? A mãe já não está mais ali presente, a mãe ou o pai já não está mais presente ali no ambiente que eu estou fazendo atividade. Ela já está lá na recepção, ela já está pegando aquele momento para fazer uma leitura, para ir no supermercado, fazer alguma outra coisa. E isso ajuda ela ter esse momento para ela, ou o pai ter esse momento para ele, vai ajudar na independência e autonomia do filho, dele ficar no ambiente sozinho, com outras crianças, com outros jovens em si, com o próprio profissional, que ajuda na própria ideia, a própria independência e autonomia. Beleza, é o meu modelo de trabalho. Então, o que acontece diante disso? Eu comecei a trabalhar o desmame. Assim, mãe, fica um pouquinho mais lá na recepção, deixa ele ficar mais aqui comigo, isso, aquilo, outro, ia conversando, aplicando todas as estratégias, tudo aquilo que eu fiz com os outros alunos em si. Mas ali não estava dando certo. E eu confesso para você que foi o desmame mais difícil. Já tinha passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês. E eu assim... Chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. Decisão número 1. Eu estava disposto a fazer isso que eu vou falar para você na decisão número 1. É ter um jogo aberto com a mãe. Mãe, olha só. Eu não estou satisfeito com o resultado que eu estou apresentando aqui para o seu filho. Se eu tivesse focado somente no dinheiro, eu ia estar aqui querendo agradar você. Ia deixar ele aqui fazendo as atividades, fazendo aquilo que você quer que ele faça. Mas só que dessa forma não vai ter resultado. Mãe, eu sei que lá na fisioterapia, que você já faz aí mais de 7 anos, lá você manda no negócio, manda no lugar lá. Mas aqui, mãe, eu tô focado no resultado. E eu agindo dessa forma não vou apresentar resultado para você. Era isso que eu estava disposto a falar para a mãe. E você concorda comigo? Se eu tivesse focado no dinheiro, faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho amanhã, tá tudo bem, tá tudo certo aí. Mas o meu negócio é o resultado. Eu fui pelo caminho número 2. O caminho número 2 é assim, eu vou ter que lançar alguma estratégia, porque já faz semanas que essa mãe tá aqui, ela não deixa eu fazer atividade, ela tem um medo gigantesco que eu deixe o filho dela cair, eu não vou deixar ele cair, eu tô aqui para fazer as atividades, trazer estímulos, que é o que o filho precisa, ela quer deixar o filho na zona de conforto, mas eu tô tirando ele da zona de conforto, que é isso que vai ajudar ele a ter mais independência, autonomia, melhorar o tônus muscular, melhorar a forma de a mobilidade no dia a dia, porque, olha só, a mãe já tem uma certa idade em si, e aí ela tem que a todo momento ajudar o filho, correr para lá, correr para cá, fazer isso, aquilo, outro, tá desgastante para ela. Mas só que se eu trazer um pouco mais de tônus muscular, melhorar a mobilidade dele, vai trazer mais leveza para a mãe. Ele vai conseguir se virar em pequenas coisas sozinhos. Ao invés dela ter que agarrar na cintura dele para fazer a caminhada, levar até lá no banheiro, daqui a pouco ela segura só na mão. Ele já consegue caminhar sozinho. A mãe faz menos força. O filho já consegue ter mais autonomia em si, ele tem condição para isso. Eu presenciei isso, ele tem condição, mas o problema maior é a mãe. A mãe que fica limitando, a mãe que fica podando em si. E aí, nessa situação, eu assim, poxa, eu vou ter que fazer algo diferente. Que estratégia que eu vou aplicar? Então, no dia da aula, eu tava ali pensando assim, poxa, o que eu vou aplicar, o que eu vou aplicar? E eu assim, veio uma luz. Na época, eu tava com um projeto que é o Super Mãe de Autista, que todo mês eu selecionava uma mãe para ir no salão de beleza. E lá, eu pagava o salão de beleza, lá tinha um dia de rainha. Então as mulheres lá do salão faziam unha, faziam os pés, cabelo, maquiagem, faziam tudo ali. Então eu sempre selecionava uma mãe. E aí, o objetivo, na verdade, desse projeto é fazer com que aumentasse a autoestima dessa mãe e ela pudesse inspirar outras mães a cuidarem de si mesmos. Então, beleza. Eu assim, poxa, eu vou aplicar uma estratégia aqui com ela. Aí chegou a mãe desse jovem aqui, trouxe ele, aquela mesma ladainha em si. Hoje ele tá cansado. Ela já chegava assim, hoje ele tá cansado, Rodrigo, não força muito. E aí eu falei assim, mãe, olha só,
ele vai sentar aqui na recepção e eu quero conversar com você. Eu tenho um projeto que é o Super Mãe de Autista, que eu levo as mães que são contempladas aqui, eu faço um sorteio em si, elas são contempladas pelo meu projeto, eu levo elas lá no salão de beleza, elas têm um dia de rainha e tudo mais, e aí... Daí ela ficou empolgada, nossa, que legal e tal, Rodrigo. Beleza. Aí eu falei assim, olha só, mãe, por incrível que pareça, você foi contemplada com um projeto Super Mãe de Autista. Ela assim, que legal. Rodrigo, daí você vai perguntar, Rodrigo, tu manipulou o resultado? Pô, se o pessoal manipulou o resultado da Mega Sena, quem sou eu para não manipular esse tipo de resultado aí? Aí eu manipulei ali o resultado e fiz ela ganhar. Olha só, Rodrigo, mas isso é errado. Escuta aí. Aí eu fiz ela ganhar. Aí eu falei assim, mãe, você ganhou, vai ser um dia de rainha. Eu expliquei tudo certinho como funciona. Aí eu falei pra ela assim, mãe, mas tem um detalhe. Hoje, agora, nesse exato momento, seu filho vai ficar aqui comigo e você vai lá no salão de beleza. Ah não, Rodrigo, mas não posso largar meu filho aqui. Mãe, você já tá algumas semanas aqui comigo, você já conhece minha pessoa, conhece meu espaço, eu vou cuidar do seu filho, talvez melhor do que você aí. E aí, ele vai ficar aqui comigo fazendo atividade. Você vai lá ter esse momento pra você. Quando que foi a última vez que você foi no salão de beleza? Ela assim, Rodrigo, nem sei. Faz mais de 15, 20 anos que eu não fui no salão de beleza. Aí nisso eu vi que ela deu uma murchada ali. Eu vi que a autoestima dela tava baixa também. E aí... foi conversa vai, conversa vem. Não, Rodrigo, eu não posso ir lá porque eu tenho que ficar aqui com ele. Mãe, eu já paguei lá o salão de beleza, tá pago em si, você tem que ir lá nesse exato momento. Senão, o projeto já era, você foi beneficiada. Vai lá, mãe, nesse exato momento. Levei uns 20 minutos pra convencer ela. Ela assim, Rodrigo, passa o acesso da câmera. Mãe, vai lá, foca nesse exato momento, você. Aí eu consegui convencer a véia. Convenci a véia aí lá no salão de beleza. E aí eu falei lá pra mulher lá do salão de beleza, ó, dá uma enroladinha aí boa, pra ela ficar aí esse período de uns 40 minutos, 50 minutos aí, pra depois ela vir pra cá. E aí ela foi lá, e aí o Brunão ficou comigo. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Quando a mãe saiu de cena, colocar ele no chão. Coloquei um colchonete e colocou ele no chão. Eu assim, vamos lá, levanta aí, cara. Aí ele, nenhuma expressão, olhava assim pro lado e, haha, só dava uma risadinha. Eu olhava pro lado e, haha, só dava uma risadinha. E eu pensei assim, poxa, dentro de casa, se ele cai da cama, se ele cai do sofá, se ele tropeça, se acontece alguma coisa, ele cai no chão, e a mãe não estiver ali presente, ele não vai se levantar. Ele vai ficar ali até alguém chegar. E era isso que eu estava presenciando. Então, ali eu comecei a avaliar como é que era o comportamento dele, o que ele precisava em si. E eu assim, poxa, precisamos fazer atividade aí de fortalecimento. Começamos a fazer atividade de alongamento, mobilidade, porque a articulação estava toda travada em si, a musculatura toda encurtada, toda atrofiada. Então, a gente precisou fazer esse trabalho de alongamento, mobilidade e fazer um trabalho de fortalecimento. Como assim fazer um trabalho de fortalecimento? Por exemplo, se eu pedisse assim, no caso ele estava deitado ao chão, pedisse para ele levantar uma perna, não levantava. Ele não levantava. Então o que eu tinha que fazer? Peraí, vamos pelo simples em si, vamos pela caminhadinha. Peguei e coloquei ele, depois de fazer o alongamento, a mobilidade, coloquei ele sentado numa caixa, e aí eu treinava só o levantar, segurava na cintura dele, levantava ele, sentava, levantava ele, sentava, pegava na cintura dele, na mão dele, caminhava 1, 2 metros, voltava, sentava na caixa, caminhava 1, 2 metros, voltava, sentava na caixa. Só isso, coisinhas simples, para melhorar a mobilidade dele, para melhorar o tônus muscular dele. Eu começava a fazer uma caminhadinha, sentava, descansava, alongava. Uma caminhadinha, sentava, descansava, alongava. Fazia isso. E a mãe lá no salão de beleza. Aquela aula ali, ela foi incrível. Foi sensacional. Ele conseguiu fazer muitas atividades em si, eu consegui colocar em prática aquilo que eu sei que vai dar resultado para ele, e a mãe ficou no salão de beleza. E aí, quando ela veio braba comigo. Mas ela veio um pouquinho feliz, mas ela veio brava por quê? Rodrigo, a mulher lá podia fazer tudo hoje. Ela quis me enrolar, Rodrigo. Ela disse que eu tinha que vir no próximo dia de novo e tal, mas eu tenho que ficar aqui com meu filho. Eu assim, mãe, olha só, esse programa, ele é incrível. Você foi hoje lá no salão de beleza, agora no próximo dia que você trazer o seu filho, você vai lá de novo. Aí eu combinei com a mulher do salão de beleza para ela dar uma enroladinha, para ela fazer algumas coisas nesse dia 1,
e fazer outras coisas no dia 2. Claro, eu tive que pagar um pouquinho mais. Chegou no dia 2, novamente eu tive que convencer a mãe ali, porque ela estava disposta a não ir lá pro salão de beleza. Eu assim, vai lá, mãe, é a continuação do projeto em si. E aí ela, beleza, foi lá, eu fiz as atividades com esse jovem aí, eu felizão ali que estava conseguindo colocar em prática ali as atividades. E aí, diante disso, quando ela vem da segunda sessão ali do salão de beleza, ela assim, Rodrigo, agora chega, né? Agora eu vou conseguir ficar aqui com meu filho, né? Assim, mãe, calma, esse projeto aqui ele é complexo. Você tem mais um dia de rainha lá no salão de beleza. Eu tive que pagar 3 vezes salão de... Nunca paguei tanto salão de beleza na minha vida. Eu paguei o 1, a sessão 2 e paguei a sessão 3. O projeto era só uma sessão. Aí para ela ali eu abri uma exceção, porque eu precisava daquela forma para colocar em prática. E aí eu fiz com que a mulher do salão de beleza convencesse essa mãe, porque ela também tem condição financeira. Ela tem condição financeira, mas não cuidava de si mesma. E aí a mulher do salão de beleza convenceu a mãe para ficar no salão de beleza em si, para ir outras vezes, e a mulher viciou. A mulher viciou no salão de beleza, que ela deixava o filho dela ali comigo para fazer atividade, ela ia lá pro salão de beleza. Aí eu pedia para a mulher do salão de beleza dar uma enroladinha, porque esse jovem tá fazendo atividade comigo 2 vezes por semana. Então assim, no dia 1 faz alguma coisa, dá uma boa enrolada aí, no dia 2 dá mais uma outra enroladinha. Como ela tinha condição financeira, aí deu certo nesse formato. Eu estava fazendo atividade com esse jovem, e aí praticamente ali, depois que eu consegui ficar só com ele, e aí eu coloco um prazo aqui de 3 meses, e ele já tá na minha frente, ele já tá na esteira, fazendo caminhada, eu estou na frente dele, tem vídeo no YouTube, eu vou achar um vídeo e vou colocar aqui também para você. Então tem um vídeo dele, onde eu estou aqui, ó, tô aqui gravando em si, ele tá atrás de mim, fazendo a caminhada, e o resultado ele veio. Por quê? Eu tive que tirar ele da zona de conforto. E aquele resultado que você vai ver aqui, tá vendo aqui ao lado, isso é um resultado incrível. Olha a autonomia dele, conseguindo se virar sozinho, segurando no braço da esteira, conseguindo fazer a caminhada. Era coisa que antes ele não conseguia. Na esteira eu tinha que ficar agarrado, segurando na cintura dele, para ele não cair. Ele não tinha autonomia e noção de segurar no braço da esteira. Agora ele já consegue ficar 17 minutos. O recorde foi esse, 17 minutos na esteira, caminhando a 1,2 km por hora. Bem devagarinho, é o que ele consegue, mas é um resultado incrível. Agora já ficou mais fácil para a locomoção dentro de casa, para ele ir para um lado, para ele ir para outro, ele evitando de cair no dia a dia. Então o que eu quero trazer aqui para você? O resultado dá. A única coisa que precisa é de um profissional empenhado, é de um pai, de uma mãe que esteja dispostos a tirar o filho da zona de conforto, a fazer aquilo que precisa ser feito. O que eu trouxe para você ao longo dessa aula é para você entender toda essa situação, que, primeiramente, dá resultado sim. O resultado aparece, mesmo nessa situação adversa, mesmo sendo o caso de um jovem não verbal, mesmo tendo mais de 30 anos de idade, mesmo sendo diagnosticado com autismo, menos tendo uma autonomia zerada, mesmo tendo dificuldade em se conectar com o próprio profissional em si, não conseguir se expressar, o resultado vem. Mas aqui tem uma superproteção também, um outro ensinamento, a superproteção da mãe, que era isso que estava prejudicando todo o desenvolvimento. Ah, e outra coisa que eu quero compartilhar aqui com você, eu vindo de cidade pequena, do interior, todo mundo se conhece, né? Dá um peido lá, todo mundo fica sabendo. E aí eu fui de atrás dessa fisioterapeuta, conversei com ela, e quando ela conversava comigo, ela ficava chorando. Rodrigo, eu não consigo colocar em prática. A mãe quer mandar no meu trabalho, a mãe fica lá alongando, eu fico aqui sentada. Isso já faz tempo, Rodrigo, já faz mais de 7 anos. E aí, depois de tudo isso, a mãe começou a ver resultado. E ela viu que nós, profissionais, a gente precisava fazer aquilo que precisava ser feito. Ela precisava sair um pouquinho de cena. Mas para ela sair de cena, eu tive que trabalhar a autoestima dela, para ela ficar bem em si. Automaticamente ela ficando bem de maneira física, de maneira emocional, automaticamente o resultado veio com o próprio filho. E daí ela começou a ver resultados ali na vida do filho, e ali ela começou a sair de cena. Então aqui é 2 grandes resultados para você. O resultado número 1, dá sim resultado. Só que você precisa se empenhar. Se ele está respirando, o que eu falo para os pais, o que eu falo para os profissionais, ei, se o aluno ele está respirando, traz para mim, eu apresento o resultado.
É isso. Se não tá respirando, aí já é mais complicado. Se não tá respirando, aí tem que levar para outro lugar. Mas se tá respirando, traz aqui que ele dá resultado. Tenha fé, tenha esperança, faz aquilo que precisa ser feito. E outro grande ensinamento é, também precisa trabalhar a família. Não adianta olhar só para o jovem. Eu olhei para os dois, olhei para o jovem, olhei para a mãe. Eu assim, parei, primeiro eu preciso trabalhar a mãe. Eu acertei a base, trabalhei a mãe, e aí o resultado veio com esse jovem. Espero que essa aula possa contribuir fortemente com a sua jornada. E vai contribuir. Pegue os ensinamentos aqui e coloque a mão na massa.